Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, pergunte ao Evangelho de Jesus. Mais uma transmissão da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista. Queremos agradecer a você, Josi Santana, nossa telespectadora em São José dos Campos, São Paulo, acompanhando a comunicação 100% Jesus e mandando a sua pergunta. Ela pergunta o seguinte: o capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 21 e 23, me parecem estas citações contraditórias quanto ao nome do Cristo. Ele se chama Jesus ou Emanuel? Seria a palavra Emanuel uma saudação e não um nome na época? Se não, por que motivo haveria, por determinação do anjo, uma alteração do nome do Messias para Jesus, se com frequência aparece no Novo Testamento, e no Antigo também, né, minha irmã Josi, a preocupação de se cumprir à risca as antigas Escrituras? Bom, vamos ao ponto em que Jesus não tinha se apresentado ainda no campo material, como nós. Qual seria o nosso nome antes desta encarnação? Não seria o nome da encarnação atual. Então Jesus em espírito, como ele era conhecido e como ele foi anunciado no Antigo Testamento antes de vir ao mundo. Ele foi anunciado como Emanuel. A gente abre aqui em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, além da própria nomenclatura, além do próprio nome, existe um significado que deve ser colocado acima de tudo, acima das traduções, nos diversos idiomas, porque o nome Jesus veio do aramaico, e que naquela região ele seria então apresentado desta forma. Mas acima do nome pelo qual nós conhecemos Jesus, o significado dele, Emanuel, que significa Deus conosco, e a virgem como um sinal de identificação da época, do período, da região em que Jesus iria se manifestar. Então o Espírito do Cristo, antes de vir ao mundo, era proclamado assim, Emanuel, que significa Deus conosco. Em Lucas, nós vamos ver no capítulo 1, versículos 31 e 35, Lucas, capítulo 1, versículos 31 e 35, nós vemos o próprio anjo Gabriel, que é proclamado pela religião do terceiro milênio como arcanjo, em que ele fala diretamente a Maria Santíssima: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, na vinda ao mundo, a nomenclatura é essa, Jesus. E no versículo 35, o anjo Gabriel diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, Maria, com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, e não filho de José. Então aqui o significado dele também, já numa outra nomenclatura. Então a questão é que Emanuel significa o que Jesus representa, Deus conosco. O nome pelo qual ele seria conhecido a partir do nascimento, a partir da vinda ao mundo, é Jesus. Então, temos o nome e temos o significado. E Mateus, conforme você fala, que aparentemente é contraditório, mas espiritualmente não é, capítulo 1, versículos 21 e 23. Vamos a Mateus então, para encerrarmos essas respostas que vêm do próprio Evangelho. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. A partir do nascimento, este é o nome, Jesus. Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então é uma identificação espiritual do que o Espírito do Cristo significa. Então o nome é Jesus, a partir do nascimento. Mas o que ele representa até hoje, no terceiro milênio e além do terceiro milênio? Quando a gente pensa em Jesus, qual é a missão dele? Qual é a característica dele? Qual é a grandeza deste ser que nós chamamos Jesus? Deus conosco. Portanto, a paz conosco,
portanto o bem conosco. Então a nomenclatura Emmanuel, essa nomenclatura não foi anulada, ela significa a grandeza deste que é um com Deus, portanto Deus conosco, aquele que se tornou visível sob o nome de Jesus, mas que é também Emmanuel, porque é Deus conosco, o bem conosco, a vitória conosco. Muito obrigado, minha irmã Josi Santana, de São José dos Campos, São Paulo. Continuaremos estudando o assunto, porque é muito amplo e, como ensina o próprio irmão Paiva, Jesus é uma conquista diária. Descobriremos muito ainda sobre esse mestre divino de toda a humanidade. Escreva para evangelho@boavontade.com, você que também tem a sua dúvida, e visite a nossa igreja ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, mais próxima da sua casa. Informações, portal religiãodedeus.org. Vamos em frente, porque Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.